Tenho 19 anos e isso aconteceu há 1 ano atrás. Eu ainda moro com meus pais, sou filho único. Durante minha vida vivemos somente em uma casa, em um bairro de classe média. Mas no ano passado, depois que eu terminei o ensino médio, meus pais escolheram se mudar para um novo lugar, algumas horas de distância de onde morávamos, em um lugar menos urbano. Eles conversaram muito sobre isso, então não foi surpresa nem nada. Era muito estranho para mim, especialmente com a casa, sendo tão drasticamente diferente. Ainda era tecnicamente em um bairro de classe média, mas tinha 1 tonelada de terra, e em vez das casas estando um ao lado da outra, elas estavam separadas por algumas árvores. Algumas semanas depois, já quando mudamos, meus pais precisaram viajar a negócios, me deixando sozinho com a casa. Eu obviamente tinha idade suficiente para cuidar de tudo muito bem. Mas foi um pouco estranho estar em um novo lugar sozinho pela primeira vez. Era verão, então eu não tinha escola, eu estava passando o dia todo na casa. O primeiro dia passou devagar enquanto eu tentei me manter entretido com YouTube e Netflix, mas fiquei sem coisas para assistir no segundo dia. Enquanto estava sentado lá fora na cadeira que tínhamos colocado na varanda, não demorou muito para eu notar um homem na rua. Nossa entrada era grande. Então a rua não era exatamente perto da nossa casa, mas ele estava parado ao lado da entrada da nossa garagem, meio que perto das árvores e olhando para mim. Levantei minha mão e acenei pensando que ele era um vizinho, mas o homem imediatamente desviou o olhar como se estivesse tentando fingir que não estava olhando para mim. Isso foi muito estranho, ele foi embora. Esperei alguns minutos para ver se ele voltava, mas acabei indo para dentro. Eu não pensei muito nisso. Passei o resto do meu dia jogando videogame e fazendo o jantar logo em seguida. Fiquei acordado até mais tarde nessa noite. Não posso dizer a hora exata, mas provavelmente era perto das 2 horas da manhã quando eu finalmente subi e deitei na cama. Tive problemas para adormecer, assim como na noite anterior. Então eu estava deitado com meus olhos fechados por quase 1 hora. Foi quando eu senti que poderia ser capaz de adormecer que ouvi algo lá embaixo. Alguns passos caminhando para a varanda lá fora. Eu abri meus olhos e fiquei escutando. Antes que houvesse um clique suave na porta, eu sentei lá em silêncio, aterrorizado, em um estado de choque, onde eu não sabia o que fazer. Ouvi os passos entrando na casa e caminhando pelo corredor lá embaixo. Eles eram muito lentos e silenciosos. Saí da cama e fui até a porta trancando-a, e depois indo para o canto do meu quarto e me escondendo atrás da cama, eles continuaram a caminhar lá embaixo, quase não fazendo barulho. Houve um longo minuto de silêncio antes de ouvir o som da escada. Meu coração batia tão rápido. Eu olhei para a porta do quarto e vi a sombra. Eles ficaram lá por 1 minuto, provavelmente, ouvindo para ver se eu estava na sala. Então eles finalmente caminharam indo pelo corredor e subindo até o quarto dos meus pais. Eu não ouvi a porta abrir, então eu presumi que eles estivessem em pé do lado de fora da porta, ouvindo tudo. Eles começaram a caminhar de volta para o meu quarto. Eu vi a sombra passar pela minha porta e então os passos descendo silenciosamente as escadas. Em um ritmo acelerado, eles foram direto para a porta da frente, deixando a casa. Então ficou em silêncio novamente. Devo ter ficado no meu quarto completamente imóvel por 30 minutos, pensando ser algum tipo de armadilha, e que eles estavam escondidos em casa esperando por algum barulho meu. Quando finalmente tive coragem, saí do meu quarto. Eu desci as escadas, vi a porta da frente aberta e não tinha ninguém em qualquer lugar da casa. Liguei para a polícia e para meus pais, mas como você pode presumir, eles não encontraram os bandidos. Não temos certeza de como a pessoa destrancou a porta da frente, mas é claro, meus pais mudaram as fechaduras e adicionou uma corrente também. Não sei se a pessoa quem invadiu foi a mesma pessoa que eu vi me observando mais cedo naquele dia ou se foi outro alguém. Suas intenções são desconhecidas e agradeço a Deus por tudo ter ficado bem no final. Trabalhei no Burger King durante meu último ano do ensino médio. Acho que trabalhei lá por um total de 5 meses antes de pedir demissão. Houve uma experiência em particular que se destaca quando recordo o tempo que passei lá. Aconteceu no final dos meus 5 meses de trabalho. Lembro que era fim de semana e eu estava trabalhando em um turno que começava durante o dia e terminava no final da tarde. Durante esse tempo, eu trabalhava atrás do balcão e recebia pedidos dos clientes. Nas horas que trabalhei naquele dia, interagi com muita gente. Na maior parte, tudo parecia normal. Como era fim de semana, estivemos bastante ocupados durante todo o meu turno. Depois que terminei, voltei para casa.
Durante esse tempo, morei com meus pais e meu irmão a cerca de 10 minutos do Burger King. Quando voltei para casa naquele dia, lembro que meus pais e meu irmão haviam saído. Eu não tinha certeza de onde eles iam naquele momento, mas ocasionalmente iam a alguns lugares e eu não me importava de ficar sozinha. Quando voltei, provavelmente eram 6 ou 7 da noite. Fiz alguma comida e depois fui para a sala. Fiquei em casa provavelmente por 1 hora ainda sozinha, quando houve uma batida na porta da frente. Parecia um pouco estranho porque já estava escuro. O sol tinha acabado de se pôr. Sem saber quem era, levantei-me e fui até a porta. Olhei para fora e vi que um homem estava parado ali. Ele tinha estatura média e usava apenas uma camiseta e shorts e parecia estar na casa dos 40 anos. Não imaginei que ele poderia ser um vizinho, mas era possível. Fiquei curiosa e resolvi responder. Depois de abrir a porta, o cara me disse oi. Ele parecia um pouco familiar por algum motivo. Depois que consegui ver seu rosto mais de perto, o cara me perguntou se eu me lembrava dele antes. Tentei pensar se sim, mas não consegui identificar exatamente onde o tinha visto. Ele então me disse que estava no restaurante hoje cedo. Ele disse que eu anotei o pedido dele e quando ele disse isso, eu meio que me lembrei dele. É que lidei com tantos clientes nesse dia, mas o que exatamente esse cara estava fazendo aqui na minha casa? Depois de ficar ali sem jeito por alguns segundos, eu simplesmente perguntei isso a ele. O homem me disse que me achou muito legal e queria sair. Ele apontou para seu carro, um sedã, estava estacionado na beira da estrada um pouco atrás. O cara disse que poderíamos sair para algum lugar. Agora tenha em mente, eu estava no último ano do ensino médio na época, e esse cara era pelo menos 20 anos mais velho que eu. Então isso foi muito estranho. Fiquei chocada com o que ele estava dizendo e disse não, obrigada a ele. Ele me incentivou a mudar de ideia e comecei a fechar a porta. Finalmente ele disse, tudo bem então, em um tom desapontado, e então começou a se afastar. Fiquei aliviada ao vê-lo partir. Depois de fechar e trancar a porta, comecei a perceber o quão estranha era aquela situação. Não só um cara qualquer, mas muito mais velho do que eu, estava tentando me fazer entrar em seu carro com ele, mas também apareceu na minha casa. Como esse homem saberia onde eu morava? Ele teria que me seguir até em casa. Fiquei realmente assustada com isso e tive sorte por ele não ter tentado forçar a entrada nem nada. Fui até lá e olhei pela janela para ver se o cara tinha ido embora. Ele não fez isso. O carro do homem ainda estava estacionado na beira da estrada, no mesmo local, e ele estava no banco do motorista. Eu o observei por uns 2 minutos seguidos e ele não foi embora. Eu estava começando a ficar preocupada com isso. O carro dele não estava estacionado bem em frente à nossa casa, mas um pouco mais abaixo. Ficava meio que entre a lateral do nosso quintal e nossos vizinhos. Fiz o possível para ignorá-lo e dizia a mim mesma que ele provavelmente iria embora em breve. Mas eu não pude deixar de me preocupar com a possibilidade de ele sair do carro e bater na porta de novo ou algo assim. Cerca de 1 hora se passou. Eu ainda estava em casa sozinha e fui até a janela verificar. Eu não conseguia acreditar, mas ele ainda estava lá. Também pude ver que ele ainda estava dentro do carro. Eu não sabia o que fazer e pensei que ele teria ido embora com certeza. Mas cerca de 1 minuto depois, ouvi meus pais entrando na garagem. Fiquei feliz por eles estarem em casa. Quando eles entraram, contei-lhes sobre o cara. Meu pai acabou saindo para confrontá-lo, mas antes que pudesse chegar perto do carro do cara, o homem foi embora. Depois daquela noite, nunca mais o vi. Só trabalhei no Burger King por mais algumas semanas depois disso. Isso aconteceu na fazenda de meus avós, no verão de 2018. Eu estava sozinho. Meus avós estavam fora. Eu estava sendo pago para cuidar da fazenda por algumas noites. Na última noite, eu estava assistindo TV na sala quando comecei a ouvir um barulho estranho vindo de fora do milharal. No começo, imaginei que provavelmente fosse um cervo. Isso foi até ouvir todas as vacas começarem a mugir ao mesmo tempo. Normalmente você ouviria talvez uma vaca mugindo de cada vez, mas quando cada vaca começa a mugir, então algo está errado. Algo ou alguém teria que assustá-los para fazer todas as vacas surtarem daquele jeito. Eu era o único na fazenda, então era meu trabalho ver o que estava acontecendo. Então fui até o armário vestir um casaco e saí. Mas quando eu estava prestes a sair, ouvi um grito muito agudo de uma vaca. Fiquei parado por um tempo, tremendo nas botas. Algo terrivelmente errado estava acontecendo com as vacas. Rapidamente corri escada acima até o quarto do meu avô, embaixo da cama dele.
Ele sempre guarda algumas armas. Carreguei seu rifle de caça e saí. As vacas ainda não paravam de mugir, então fui até o celeiro para verificar. Não havia nada fora do comum. Todas as vacas ainda estavam lá. Isso foi até que desci mais e percebi que uma vaca estava faltando. Não fazia sentido. Eu tinha certeza de que ela estava amarrada da última vez que a vi. Então pensei ter ouvido uma vaca fazer um som agudo vindo do milharal do lado de fora do celeiro. Fui para fora, mas enquanto caminhava para o campo, juro que ouvi o que pareciam ser pessoas conversando. Eu finalmente me cansei disso. Disparei 2 tiros para o alto. Tudo ficou em silêncio. As vacas estavam quietas e eu não conseguia ouvir nada do campo. Isso foi até ouvir passos no campo. Eu não sabia se teria coragem de entrar no milharal, mas tive que fazer isso de qualquer maneira. Esta é exatamente a razão pela qual os agricultores têm armas. E eu não poderia simplesmente me esconder dentro de casa com invasores no campo. Comecei a entrar nas plantações e pude ouvir muitos pares de passos ao meu lado. Eu estava ficando ainda mais assustado à medida que continuava a caminhar mais fundo no campo. Paralisei. Em uma das fileiras de milho, havia uma pessoa toda vestida de preto parada a poucos metros de mim. Levantei minha arma, dizendo-lhe para sair do meu campo. Eu não estava blefando. Eu estava pronto para atirar, mas ele não se moveu. Então disparei outro tiro para o alto para assustá-lo. Mas ele ainda não se moveu 1 centímetro. Ele começou a caminhar em minha direção com o braço ligeiramente estendido, como se me dissesse para abaixar a arma. Apontei minha arma para ele novamente, gritando para ele sair de lá. Foi então que percebi que estava cercado por pessoas vestidas com roupas escuras, como pelo menos 6 ou 7 outras pessoas. Essas eram apenas as pessoas que eu podia ver. Quem sabe se houvesse mais. E quando o cara se aproximou, percebi uma coisa. Ele, junto com o resto, estavam todos usando máscaras assustadoras. O homem parou de se aproximar de mim quando comecei a recuar. Todos ficaram em silêncio por um momento. Não consigo explicar o medo que estava sentindo. Achei que estava prestes a ser morto. Foi quando todos começaram a cantar alguma coisa. Eu não conseguia entender. Parecia uma língua diferente, mas os cânticos quase soavam como uma canção. Comecei a me perguntar se eles estavam prestes a realizar algum tipo de ritual doentio comigo. Foi então que aproveitei para correr o mais rápido que pude por algumas fileiras de milho. Quando fiquei sem fôlego, parei e disparei cerca de 6 tiros na direção deles. Ouvi um monte de passos e barulho no milho indo na direção oposta. Eu finalmente os assustei. Corri de volta na direção da casa da fazenda e parei. Eu vi algo no chão. E o que vi ficou comigo, me marcou. Havia um vaqueiro sentado no meio de um círculo de velas. Assim que voltei para a casa da fazenda, peguei o telefone da casa e liguei para a polícia. Contei tudo ao operador da melhor maneira que pude. Ela disse que um policial estaria lá logo. Depois que eu desliguei o telefone com a polícia, liguei para meus pais explicando a situação e pedi que viessem me buscar. Meu pai disse que estaria lá em 1 hora. Sentei-me no andar de cima, no quarto do meu avô, tremendo e chorando ao mesmo tempo, esperando pelo que pareceu uma eternidade até que finalmente ouvi um carro da polícia lá fora. Corri para o oficial e nunca me senti mais feliz na minha vida. Contei tudo ao oficial. Ele procurou no celeiro e depois em um pouco do milharal e encontrou a cabeça da vaca. Ele convocou uma equipe de busca depois disso, pois esta era agora uma cena de crime ativa. Quando meus pais chegaram, eu e o primeiro oficial tivemos que conversar com eles sobre tudo o que aconteceu. Felizmente, meus pais me levaram para casa depois disso. Meus avós levaram isso muito a sério, é claro, e instalaram sistemas de câmeras de segurança de alta tecnologia por toda a fazenda. Quem sabe que tipo de grupo era aquele, mas claramente eles estavam fazendo algum tipo de ritual com animais ou algo assim. Acontece que eu fui o azarado, sozinho na fazenda. Essa foi uma experiência que tive junto com minha melhor amiga no ensino médio. Isso foi por volta de 2006, talvez 2007, na zona rural do norte do estado de Nova York. Nos conhecemos na 3ª série e somos amigas até hoje. Deixe-me dar algumas informações básicas. Minha amiga, que chamarei de B, nos tornamos amigas instantaneamente quando nos conhecemos na 3ª série e éramos inseparáveis. Frequentávamos tanto a casa uma da outra que a mãe dela até montou o quarto de hóspedes dela para mim. Tinha brinquedos, roupas, fotos. Quer dizer, tudo o que eu precisava estava lá. Eu era basicamente parte da família deles. Fotos de B e eu estavam penduradas nas paredes da casa de sua orgulhosa mãe, Shelley. Shelley sempre quis ter 2 filhas e me amava tanto que me considerava sua segunda filha. Agora vamos ao cerne da história.
Aconteceu quando estávamos no segundo ano do ensino médio. Sua mãe se divorciou e namorou alguns homens diferentes, conhecendo alguns em sites como o eHarmony. Ela estava conversando com um homem há algumas semanas, falando sobre como ele era masculino e charmoso. Ela estava muito animada. Ela sempre nos mostrava seus perfis antes de decidir sair de verdade com um desses homens. Ela sempre dizia: primeiro preciso dos selos de aprovação da minha filha. Uma noite ela nos chamou ao seu quarto e nos mostrou o homem de quem ela estava falando. Seu perfil era simples, como se poderia imaginar para um homem de meia idade. Em 2007, no eHarmony dizia: procurando uma mãe forte. Contava sobre sua experiência em metalurgia, seu amor pelo aço, seu trabalho em uma fundição que mantinha seu coração gelado aquecido o suficiente. Fui honesto com ela. Parecia realmente estranho, mas ele era bonito, ostentando preto, cabelo bem cuidado, barba, queixo forte, olhos azuis gelados, corpo relativamente em forma para um homem de 40 e poucos anos. Eu realmente enfatizei a vibração estranha, no entanto. B brincou sobre como Shelley sempre escolhia os antissociais, e nós rimos, sabendo que isso não era exatamente errado. Shelley trouxe algumas histórias estranhas para casa, mas sério. O que você pode esperar ao conhecer caras online? Nós dissemos a ela: por que não ir em frente? Então eles planejaram um jantar. Foi uma tarefa difícil para ele, cerca de 2 horas de carro ou mais. Ele estava dirigindo até nossa localização, onde eles levariam um carro juntos para a cidade. B e eu ajudamos Shelley a escolher sua roupa, ajudamos com o cabelo e a maquiagem, e depois voltamos para cima para que ela pudesse ter algum tempo para si mesma antes da longa noite. Subimos para onde B e eu estávamos pintando uma parede, ouvindo música. O homem simplesmente entrou em casa quando chegou, como se não fosse grande coisa, e subiu as escadas sem dizer uma única palavra, sem bater, sem campainha. Os cães não latiam. Nada. Obviamente ficamos assustadas. Nós pulamos e gritamos quando ouvimos um cara aleatório começar a falar atrás de nós. Não sabíamos há quanto tempo ele estava ali nos observando. Não sabemos quanto tempo ele ficou atrás de nós sem falar, mas quando ele falou, nós trememos. Bem, eu não sabia que estava conseguindo um acordo de 2 por 1, disse ele em voz grave e baixa. Ele riu enquanto estávamos ali em estado de choque. Ele caminhou até nós. O cheiro de cigarro encheu a sala. Naquele momento percebi o quanto esse cara se parecia com as fotos que Shelley nos mostrou, exceto que ele tinha mais cabelo grisalho e não preto. E seus olhos também não eram azuis como o gelo. Eles eram pretos. Fui interrompida pelos gritos de Shelley. Quem se machucou? Ela deve ter pensado que estávamos brincando, que um de nós estava ferido. Isso era normal para nós porque brincávamos bastante. Ela ficou chocada ao ver esse homem. Ele se virou assim que ela chegou ao topo da escada e estendeu os braços. Shelley, você está linda. Bati e ninguém atendeu. Espero que esteja tudo bem. Eu entrei. Essas são suas filhas. Elas são lindas. Nós dois podíamos sentir o ar na sala. Shelley desviou o olhar dele e olhou para nós, que estávamos atrás dele, olhando para ela com os olhos arregalados e ambas balançando a cabeça em descrença. Shelley olhou para ele. Essa troca durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Ela forçou um sorriso. Oh, me desculpe. Da próxima vez é só tocar a campainha e eu abro a porta. Ele assentiu e caminhou em direção a ela com os braços abertos e a abraçou como se fossem amigos mais antigos. Ela olhou para nós enquanto eles se abraçavam e revirou os olhos para nos mostrar o que ela achava da desculpa dele. Ela começou a dizer a ele que não era apropriado. Enquanto ela o conduzia a escada abaixo, ouvimos ele se desculpando repetidas vezes. B e eu imediatamente corremos para nossos telefones e concordamos em enviar uma mensagem para a mãe dela sobre o que ele acabou de nos dizer, para que pudéssemos contar a ela sem que ele soubesse. Apertamos enviar. Cerca de 10 minutos depois, ouvimos passos subindo as escadas. Era Shelley e ela fechou a porta atrás dela. Ela nos perguntou se estávamos bem. Ela nos explicou que ele disse que o lembrávamos de suas garotas e que não queria nos assustar. Nós assentimos e ela disse que eles estavam saindo para o encontro. Nós a abraçamos, dissemos para ficar bem e que a veríamos em breve. Enquanto ela descia as escadas, B e eu nos entreolhamos. Nós dois sabíamos que algo não estava certo, mas ficamos sem palavras pelo susto que recebemos desse homem. Cerca de 15 minutos. Nós os ouvimos andando, conversando, indo em direção à porta da frente. Poucos minutos depois, Shelley gritou lá em cima que nos amava. Gritamos de volta que a amávamos e a porta se fechou.
Imediatamente começamos a conversar uma com a outra, dizendo as mesmas coisas. Você viu os olhos dele? O que diabos havia de errado com ele? Ele se parece muito com o cara das fotos, mas não exatamente. Ambos concordamos em nossos sentimentos em relação a esse estranho. Seu cheiro, seu comportamento, sua voz. Ele era muito suspeito. Concordamos em enviar uma mensagem para Shelley sobre como nos sentíamos. Ela nos agradeceu e disse que parecia estar indo bem e que nos avisaria que estava segura a cada hora. Shelley não pareceu se importar nem um pouco. Foi como um feitiço estranho que ele lançou sobre ela. Queríamos o melhor para Shelley, pois ela estava animada com esse cara. Ela nos mandava mensagens de hora em hora até chegar em casa como prometido. Sua última mensagem dizia: "Estou oficialmente assustada e voltando para casa agora. Eu estarei em casa em breve." Nós surtamos e andamos de um lado para o outro até vermos faróis parando na garagem. Já se passaram cerca de 5 horas desde que ela saiu e mais de 1 hora desde a última mensagem. Estávamos lá dentro com as luzes apagadas, observando pela janela lateral, tentando não sermos vistas. Quando a luz do sensor de movimento inundou o quintal, uma caminhonete entrou na garagem. A porta do passageiro se abriu antes mesmo de parar completamente. Shelley correu até a porta, com os olhos arregalados. Ela chegou à porta da frente, virou-se e acenou para a caminhonete. Ela tinha a chave de casa pronta na mão com a qual não estava acenando. Ela destrancou a porta e deslizou para dentro, mantendo as luzes apagadas. "Vamos lá para cima." Ela trancou as 2 fechaduras e a corrente, sem olhar para nós. Subimos as escadas atrás dela. Entramos no quarto de B e olhamos pela janela. A caminhonete ainda estava estacionada na frente, com as luzes acesas e o motor ligado. Todos nós olhamos enquanto Shelley nos contava a provação pela qual havia passado. Para encurtar a história, ele havia feito reservas no restaurante errado. Então sugeriu que fossem comprar comida e fazer um belo jantar estilo piquenique em um parque local. Shelley não se dava bem ao ar livre. Ela era uma mulher de escritório, então recusou. Ele então bateu no volante, com a desculpa de que tinha dirigido tanto até aqui. Shelley disse que isso a fez se sentir mal, então quando ele mencionou que tinha uma casa de férias onde poderia cozinhar para ela nas proximidades, ela concordou. Quando eles chegaram na casa, foi bom o suficiente. Uma cabana de madeira perto de Bethel, Nova York, a apenas 35 minutos de nossa cidade. Ele também insistia que gostava de mães fortes, porque elas lutavam muito bem. Este não era o cara que ela pensava que ele era. Este também não era o homem da foto. E Shelley começou a perceber isso lentamente. Ela pediu carona para casa porque se sentia mal. Ele claramente não estava feliz, mas obedeceu e parou de cozinhar. Ele então começou a perguntar a ela sobre nós. Assim que saíram de casa e entraram na caminhonete, ela não deu partida. Então eles tiveram que ir para a caminhonete de trabalho dele. Shelley estava visivelmente abalada e não tirava os olhos da caminhonete dele parada na garagem, enquanto contava a história às pressas. Ele disse que havia uma garagem. Disse que eles tinham que andar pela casa para entrar na caminhonete de trabalho. Ela sentiu que não tinha escolha a não ser agir com calma e concordar em ir. Ela saltou e andou pela casa. De fato havia outra garagem. A mesma caminhonete que todos estávamos olhando, parado na nossa garagem. Cheirava a alvejante e metal e tinha camisinhas para todo lado. Sussurrou Shelley. Ela nos contou que no caminho para casa ele ficava perguntando sobre nós sem parar. E ela não gostou. Outra pergunta para te assustar. Como pai, você se sacrificaria pelas suas filhas? Shelley olhou para ele com descrença. Então ele apenas riu. Ela ficou cada vez mais preocupada ao notar o que estava ao seu redor na traseira da caminhonete em que estava voltando para casa. Havia o que ela pensava serem correntes, uma mochila e grandes objetos de metal, dos quais ela não tinha muita certeza. Então, do lado dela, ele tirou fotos nossas em seu pequeno celular. Ele deve ter encontrado no Facebook da Shelley. Ele pegou todas as nossas fotos e as carregou em seu telefone, dizendo a Shelley como ela tinha sido uma mãe boa e forte para nós e que deveria estar orgulhosa do que havia conquistado. A essa altura, eles estavam parando na garagem. Ela estava quase terminando a história quando vimos as luzes da caminhonete se apagarem. Shelley imediatamente pegou o telefone e discou para o xerife. Disse-lhe rapidamente que havia uma pessoa indesejada fora de casa. Por estar em uma cidade tão pequena, o xerife não apenas estudou e se formou com Shelley, mas morava apenas a 3 casas de distância. Assim que vimos esse cara saindo da caminhonete com sua mochila, vimos o xerife se aproximando logo atrás dele.
O homem entrou em pânico e literalmente jogou sua mochila na caminhonete e tentou dar ré no xerife para sair. Quando percebeu que estava bloqueado pela retaguarda, ele foi até o pátio. Não podíamos acreditar. Ele arrancou, levando consigo grande parte do gramado. O xerife veio até a porta para nos verificar e nos disse que tinha unidades esperando por ele na estrada. No entanto, isso criou alguns problemas de paranoia nas semanas seguintes, devido ao fato de não sabermos quanto tempo ele ficou na casa quando entrou. Ele colocou câmeras em algum lugar, ele mexeu na comida da casa. Foi ruim, mas nós superamos isso. Nunca ouvimos nada sobre ele ter sido pego, e ocasionalmente recebíamos mensagens estranhas no Facebook, das quais sabíamos que eram ele, mas tínhamos que tirar isso da cabeça. Não ouvi nada dele ou sobre ele desde cerca de 3 meses após o incidente, quando a última mensagem foi recebida. Já se passaram cerca de 11 anos desde então. Ainda tentamos conversar sobre isso quando podemos, pois os traumas ficaram. Tive alguns dias de folga. Então, depois que saí do trabalho, eu estava ansioso para ficar acordado até tarde e aproveitar a noite. Comprei um fast food no caminho para casa, comendo no sofá enquanto assistia Netflix. Cerca de 30 minutos, pausei e levantei para jogar fora o resto da comida que não tinha terminado. Entrei na cozinha e joguei fora, mas quando me virei, vi alguém parado no meu quintal. Eles estavam apenas olhando para minha casa, sem fazer mais nada. Meu quintal era pequeno, mas cercado, então não havia como eles simplesmente se enganar enquanto pegavam um atalho ou algo assim. Acendi a luz da varanda dos fundos e abri a porta. "Ei, o que você está fazendo?" Eu gritei com eles. Com a luz da varanda acesa, pude ver o rosto deles. Eles eram jovens, provavelmente na casa dos 20 anos. Eles tinham um olhar de puro ódio, muito assustador. Eles não me responderam, então gritei novamente: "Vocês precisam ir embora. Esta é minha propriedade." Os cara olhou para mim e começou a caminhar casualmente em direção ao portão. Certifiquei-me de que eles saíssem, indo até a minha janela da frente e os observei andando pela rua. Depois que ele saiu, parei um momento para pensar no que estava acontecendo. Foi uma coisa tão louca. Para começar, por que ele estava parado no meu quintal? Ele estava apenas olhando para minha casa sem motivo aparente. Cheguei até a sair para o meu quintal e ficar no mesmo lugar em que eles estavam. Mas realmente não havia nada. Voltei para dentro e tentei esquecer. Eu realmente não sabia mais o que fazer. Servi-me de uma bebida e sentei-me para assistir. Eu terminei o episódio e comecei o próximo. Então talvez 20 minutos se passaram antes que eu ouvi alguns passos sutis correndo no meu quintal, seguidos por um baque na minha casa. Levantei-me e corri para a cozinha. Vendo aquele mesmo cara agora contra a minha porta dos fundos, ele estava empurrando seu corpo contra ela e tentando agressivamente abri-la. Agarrei a maçaneta, mas ver a raiva em seus olhos de perto foi horrível. Recuei e peguei meu telefone. Liguei para a polícia enquanto estava na cozinha e observava esse cara continuar tentando entrar. Mas então ele simplesmente parou. Ele olhou para mim através da porta de vidro, respirando pesadamente e ainda com aquele olhar enlouquecido. Então ele voltou para o portão, mas desta vez não foi embora. Ele ficou em algum lugar ao lado da casa, como se estivesse se escondendo. Eu constantemente ia e voltava de todas as janelas, esperando a chegada da polícia e torcendo para que o cara não tentasse mais nada. 5 minutos se passaram sem nenhum som ou movimento antes que um carro da polícia aparecesse. Imediatamente ouvi passos correndo pela lateral da casa, mas não para longe dela. Eles correram de volta para a porta, tentando forçá-la a abrir novamente. Eles optaram por tentar invadir novamente, em vez de correr e fugir. Eles conseguiram entrar. Acabei por levar um soco no rosto que me atordoou. A polícia conseguiu pegá-los em flagrante e, após uma luta rápida, algemou-o e colocou no carro. Ao ser questionado, ficou evidente que o cara estava sob efeito de algo pesado, o que foi posteriormente confirmado com alguns exames. Apesar de questioná-lo quando ele estava sóbrio, o homem nunca deu os motivos reais de suas ações. Não tenho certeza de como me sentir sobre isso. Parte de mim vê isso apenas como um cara maluco. Mas então uma parte de mim pensa na expressão em seus olhos e no fato de que ele tentaria me matar. Invadir em vez de fugir significa que ele tinha que ter um motivo. Pelo que eu sei, ele ficou preso apenas por algumas semanas. Então só me resta me preocupar se ele pretende ou não voltar. Meu nome é Isaac. Tenho 22 anos e vou contar para vocês a história da minha vida mega esquisita
que quase me matou, pelo menos na época. Acho que foi há cerca de 3 anos e meio. Eu estava morando em um apartamento compartilhado com um cara mais velho que eu. Ele era policial e seu nome era François. Foi um bom acordo, honestamente. Combinou muito bem com nós dois e com nosso orçamento. Era um apartamentozinho adorável. Uma noite, experimentei a pior insônia da minha vida. Não consegui ir para a cama e acabei não dormindo nada. Era 9 da noite. Eu regularmente tinha crises de insônia. Não conseguia dormir e tudo mais. Mas nesse dia, havia também uma sensação estranha. Foi diferente do habitual na época. Eu estava deitado no sofá-cama e meu colega de quarto estava no quarto dele. Não sei, apenas senti uma sensação estranha revirando meu estômago. De qualquer forma, decidi que precisava de uma lata de energético. Eu já tinha insônia e, para ajudar, ficava tomando essas coisas. Já eram 11 horas. Trabalho em casa e não tenho um emprego onde tenha que ir para o escritório nem nada. Então estava tudo bem. Tive tempo de sair um pouco. Cheguei em casa e meu colega de quarto já deveria ter saído. Estava completamente escuro no quarto e todas as venezianas estavam fechadas. Normalmente ele deixa aberto. Disse a mim mesmo que ele devia estar doente. Entrei no quarto dele e estava escuro como breu lá dentro. Não me atrevi a acender as luzes e temi que ele estivesse dormindo. Perguntei se ele estava bem devagar, para não incomodar se estivesse ali. Essa sensação estranha veio bem mais forte agora. Ele não me respondeu direito, apenas falou meio que rosnando. Deixe-me dormir. Sua cabeça estava no edredom. Ele devia estar com muito frio. Sua testa e cabelo eram as únicas coisas que se destacavam. Mas estava escuro lá dentro e eu não conseguia vê-lo muito bem. Com o passar do dia, ele ficou deitado na cama o dia todo. Eu estava começando a ficar preocupado com ele. Ele devia estar muito doente. Tirei uma soneca de 1h30 no sofá por volta das 14 horas. Como tenho insônia, precisava dormir a cada poucas horas apenas para sobreviver. Me senti ainda mais cansado depois da soneca. Eu sabia que não iria durar muito e iria para a cama cedo. Ou pelo menos realmente tentaria. A noite chegou e eram cerca de 10h30. Estava começando a escurecer agora, no país que moro, quando de repente ouço a porta do apartamento se abrir. Com as chaves já na fechadura do apartamento, levantei-me para ver quem era. Era meu colega de quarto. Então, é claro, lá está ele, bem na minha frente. Não me lembrava que ele estava de férias. Naquele momento eu não entendi o que estava acontecendo. Pedi ao meu colega de quarto que saísse por um momento antes de voltar para dentro. Tranquei a porta por fora e expliquei-lhe que desde o início do dia havia alguém rondando seu quarto. Ele é policial, mas infelizmente em nosso país é proibido que ele tenha consigo sua arma de serviço. Ele decidiu entrar em casa de qualquer maneira e ver. Enquanto ainda estava na porta, chamei a polícia. Eu realmente não estava me sentindo bem. Eu estava suando muito. Eu estava exausto. Minha mente estava funcionando lentamente. A polícia me disse que chegariam em 10 minutos e que esperariam na porta do lado de fora. Obviamente, entrei para ver se meu colega de quarto estava bem. Assim que entrei na sala, pude ver meu colega de quarto no chão. Ele havia sido nocauteado pelo homem que dormia em seu quarto. O homem que estava na cama. Eu não o conhecia e nem meu colega de quarto. Ele tinha o rosto encovado e enormes olheiras ao redor dos olhos. Um grande bigode também. O homem realmente não era bonito. A polícia chegou logo depois e o levou embora. Segundo a polícia, ele era um cara procurado por furto, agressão intencional e estava sob efeito de drogas quando esteve em nossa casa. Desde então mudei para um apartamento onde posso ver todos os cômodos da sala, e isso é muito reconfortante. Em questão meu psicológico, ele foi totalmente afetado. Estou tremendo só de relatar isso. A irmã mais velha da minha mãe, minha tia, se casou jovem. Ela se apaixonou por um jovem de 18 anos quando ela tinha 16. Meu avô, por algum motivo maluco, aprovou esse casamento. Veja bem, isso foi há quase 50 anos. De qualquer forma, aqueles 2 garotos malucos eram casados e estavam muito apaixonados. Eles tiveram uma menina que infelizmente morreu e depois um que sobreviveu. Ele foi amado, mimado e mimado pela minha família, porque quase morreu de uma doença e também foi o primeiro neto. O marido da minha tia, tio Bruce, era um homem maravilhoso. Ele amava minha família como se fosse a dele. Minha tia mais nova, Louise, e minha mãe juram até hoje que ele é o irmão que elas sempre quiseram, e não o irmão mais novo idiota que elas realmente têm. Meu tio mudou-se para o Golfo para proporcionar uma vida melhor para sua família.
À medida que seu filho cresceu, ele piorou muito. Muito mimado, com 16 anos fumava, bebia e andava com as piores pessoas. Meu tio Bruce chegou do Golfo e ficou com o coração partido ao ver no que seu filho se tornou. Não sabemos o que causou isso, mas alguns dias depois o tio Bruce morreu de um ataque cardíaco fulminante. Ele desmaiou no banheiro e não pôde ser salvo. Na noite seguinte ao seu funeral, a minha família continuou a ouvir a sua voz. Parecia a dele. Ele estava a chamar o nome dos membros da família. Minha família ignorou isso. A dor do luto era maior do que parar e conversar sobre esse assunto. Mas a verdadeira coisa paranormal aconteceu 4 anos depois. Minha tia mais nova, Louise, tem um filho que tinha 3 anos quando o tio Bruce faleceu. O tio o adorava. Eles faziam uma brincadeira em que o tio puxava os dedos dos pés dele e depois fazia cócegas nele. Um dia, quando esse garoto tinha 7 anos, acordou da soneca da tarde chorando e absolutamente inconsolável. Ele ficava dizendo que o tio Bruce não parava de brincar com ele. Durante algumas semanas aconteceram eventos estranhos com esse meu primo. Ele ficava falando sozinho e uma das coisas mais estranhas era ele ficar andando pela casa repetindo o número 690. Eu não me lembro bem, mas tenho quase certeza que é 0 no final. Então um dia as coisas começaram a piorar. Num dia já era quase meio-dia e ele não havia levantado. Minha tia, então preocupada, foi até ele verificar, já que de costume ele acordava às 7 horas. Então minha tia chegou ao lado dele e deu uma cutucada no braço dele para ver se ele acordava. Ela ficou preocupada, pois ele nem se mexeu. Então em seguida deu uma sacudida nele. Foi aí que as coisas ficaram muito estranhas. Ele, num estado de raiva, deu uma mordida no braço dela que chegou a cavar os dentes na carne. Ele não soltava o braço dela de jeito nenhum. Foi preciso outra pessoa abrir a boca dele. Assim que ele soltou, ele se virou na cama e voltou a dormir como se nada tivesse acontecido. Minha tia, muito nervosa, pediu ajuda em relação a isso, pois aquele menino não estava normal. Ele passou a dormir de dia e ficar andando pela casa de noite. Levou 3 dias para que um padre viesse em casa orar por ele. Quando o padre chegou, aquele menino era outro. Ele mudou completamente. Parecia ele de antes. Ele explicou para o padre que estava tudo bem, que ele estava apenas brincando de ser um sem-teto. Não fazia sentido nenhum isso que ele disse. Então, após tudo aquilo, o padre foi embora e poucas horas depois, ele voltou a ficar do mesmo jeito que estava antes do padre chegar. Porém, dessa vez, ele estava bastante raivoso. Ele jogava as coisas nas pessoas que chegassem perto. Aquele menino estava fora de si. Parecia que ele tinha sido possuído. Não teve jeito, minha tia precisou ligar para uma amiga muito religiosa. Ela já havia tentando ligar antes, mas ela não atendeu. Já eram 21 horas, era bem provável que ela não atenderia. Porém, graças a Deus, ela atendeu. No meio da ligação, parecia que algo estava cortando a voz dela, como se alguém tivesse querendo falar por cima. Eu já estava morrendo de medo de tudo que estava acontecendo. Eu tinha certeza que algo demoníaco havia possuído ele. Então, para nossa surpresa, ela disse que viria até em casa. Seriam 2 horas de carro até em casa. Ela disse que não tinha problemas e que estava ali para ajudar. Ficamos com ele na sala até ela chegar. Por enquanto estava tudo tranquilo. Ele apenas estava andando para lá e para cá contando. Um adentro, apesar dele parecer possuído por algo, certas horas ele falava coisas normais. Ele pedia água, comida, entre outras coisas. Enquanto ele estava bem do nada, ele mudava. Era como se transformasse em outra pessoa. Então Margot chegou. Eu estava com a porta aberta, virei de costas e mandei ela entrar. Já estava ventando lá fora, porém, quando ela iria botar o pé para dentro, veio um vento forte que fechou a porta na cara dela. Não acertou ela, mas assustou a todos nós. Ela enfim entrou. Estava tudo normal, ela chegou perto dele sem medo algum. Me lembro como se fosse hoje, ele dizendo para ela que algo doía. Ela pegou, deu um beijo em sua testa, colocou um colar de cruz em seu pescoço e ele sorriu como se fosse o melhor dia da vida dele. Ela se virou, conversou com nós e disse que algo estava grudado nele. Era algo maligno, mas não tinha tanto poder. Por isso, somente com a oração que ela fez bem baixinho, ele retornou de onde não deveria ter saído. A questão do número que ele repetia era a chave para o nome da coisa que estava grudada nele. Essa coisa estava tomando forma do meu tio Bruce. Ela disse que era por conta da lamentação pela casa, não aceitando sua morte. Ela disse que a gente precisava deixar ele descansar e que todos nos temos nossa hora exata de ir embora desse mundo. Após isso, ele mudou completamente. Era ele de novo. Ele brincava.
Sorria, fazia tudo que uma criança precisava fazer. Já nossa querida Margot faleceu 1 semana e meia depois de ir em casa. Até hoje não sabemos o que seria da nossa vida se ela não tivesse aparecido. Descanse em paz, Margot. Nós somos gratos a você todos esses anos. Obrigado por me permitir relatar esse acontecimento. Essa história aconteceu no início de dezembro de 2018. Era férias de Natal, então eu estava de volta da faculdade e ficando com meus pais. Moro no segundo andar da minha casa, logo acima da porta deslizante dos fundos. É uma porta bastante pesada, então sempre que alguém a abre ou fecha, posso ouvi-la muito bem. Nossa casa foi construída em 1940, então ela range muito e o som atravessa as paredes com bastante facilidade. Também moramos em uma parte relativamente segura da cidade. Adquiri o péssimo hábito de fumar pela janela do meu quarto depois que meus pais forem para a cama. Maioria das noites, minha janela estava aberta de 30 minutos a 2 horas. Dependia de quão cansado eu estava, de quão frio estava lá fora. Eu deixava aberto para arejar o ambiente enquanto assistia Netflix ou ouvia música. Eu sempre ouvia tudo o que estava assistindo em volume baixo. Dessa forma, eu tinha os ouvidos abertos para ouvir se alguém se levantasse ou começasse a andar no corredor. Naquela noite, eu tinha seguido minha rotina habitual e estava deitado na cama assistindo ao YouTube quando o alarme de nossa casa tocou. Era o alarme do inferno, então toda a casa estava de pé. Minha principal preocupação, que considero bastante ridícula, não era que alguém pudesse estar invadindo nossa casa neste exato momento. Era para que meus pais pudessem sentir o cheiro residual no meu quarto. Meu pai enfiou a cabeça pela minha porta para ter certeza de que sabia onde eu estava antes de dar uma olhada no andar de baixo e desligar o alarme. Quando ele soube que eu estava bem, ele me pediu para ir para o quarto dele com minha mãe. Acho que ele não percebeu que a janela do meu quarto estava aberta. Depois do andar de baixo, ele fez uma varredura na frente e no quintal para ter certeza de que ninguém estava escondido. Ele é bastante paranoico com a maioria das coisas, mas honestamente aprecio sua meticulosidade. Ele voltou e nos disse que não encontrou nada e todos voltamos para a cama. Voltei para o meu quarto e pensei se deveria ou não fechar a janela. Estupidamente decidi não fazê-lo. Imaginei que meu pai já tivesse varrido o quintal, então com certeza estava tudo bem. Além disso, meus pais estavam acordados e provavelmente iriam surtar se ouvissem minha janela sendo fechada. Decidi esperar um pouco e deixá-los ficar um pouco menos conscientes antes de fazer qualquer barulho. Cerca de 15 minutos depois, quando eu estava prestes a me levantar e fechar a janela, o alarme disparou novamente. Meu pai desceu correndo para desligá-lo no momento em que fechei a janela e coloquei as 2 fechaduras de volta no lugar. Alguns minutos se passaram e meu pai veio e bateu na minha porta. Eu abri. Ei, acho que é só o vento. Não se preocupe com o alarme, ele disse. Tinha sido uma noite de muito vento. Na manhã seguinte, meu pai decidiu verificar o aplicativo do sistema de alarme em seu telefone. Para nosso horror, mostrou a porta sendo aberta e fechada 14 vezes antes do alarme disparar pela primeira vez. Como eu disse, é uma porta mais pesada. Já tivemos noites com mais vento e nunca tivemos o alarme acionado. Ouvimos o sensor abrir e fechar tantas vezes. Meu pai estava contando ao nosso vizinho o que havia acontecido na noite anterior, tentando descobrir se realmente poderia ter sido o vento. Nosso vizinho nos contou que flagrou alguém entrando brevemente em seu quintal pela câmera de segurança. Ele nos disse que o homem provavelmente surtou quando viu sua câmera e foi para nossa casa. Apenas imaginando quem quer que fosse, parado na porta dos fundos logo abaixo da minha janela, acionando o alarme, escondido em algum lugar e provavelmente observando meu pai vasculhar o quintal. Depois disso, tivemos uma série de eventos estranhos acontecendo à meia-noite da noite seguinte. Uma mulher tocou a campainha à meia-noite e deu a carteira ao meu pai. Algumas noites depois, o alarme disparou novamente na porta dos fundos. Então, na véspera de Natal, eu estava sozinho em casa, enquanto minha família estava no culto da meia-noite, e o alarme disparou 2 vezes consecutivamente, em um período de tempo perturbadoramente semelhante ao da primeira noite. Desta vez, não me preocupei em saber qual porta havia sido acionada. Eu não queria saber. Tirei uma lição de vida bastante simples. Tranque as portas, tranque as janelas e defina o alarme de sua casa, mesmo se você achar que está perfeitamente seguro.
Isso aconteceu quando eu tinha 16 anos. Estava visitando minha avó, que morava numa pequena cidade na Polônia. Para contextualizar, era verão, e minha família não estava comigo naquele momento. Eu queria morar um pouco longe dos meus pais, principalmente porque minha avó era muito tranquila, era como um sonho para uma criança. Eu poderia ficar fora até tarde, o quanto quisesse, sem que meus pais pudessem reclamar. Com 16 anos, você se sente invencível. Você realmente não pensa em quantas pessoas maldosas existem neste mundo. Por causa dessa mentalidade, não me preocupei em andar sozinho à noite. O dia em que esta história se passa foi um dia muito quente mesmo, fez 42 graus. Lembro-me de fazer compras e sair com meus amigos até cerca das 20 horas, quando começou a chover. Em vez de caminhar rapidamente para casa, decidi visitar a casa da minha tia e sair um pouco com meu primo. Depois voltar para casa assim que a chuva passasse. Bom, eu tinha perdido a noção do tempo e acabei saindo da casa dela por volta das 23 horas. Neste ponto, a chuva quase parou, sendo este o meu tipo de clima preferido. Recusei a oferta da minha tia para me levar de volta, dizendo-lhe que em vez disso pegaria um táxi. Ainda estou surpreso que ela tenha acreditado nisso. Talvez ela simplesmente não se importasse. Segui meu caminho e liguei para minha avó para avisar que chegaria em casa em 30 minutos. Não contei a ela que estava andando sozinho. Se havia uma coisa que me assustava, eram os enormes trilhos de trem que era preciso atravessar para chegar mais rápido à casa da minha avó. Decidi fazer o caminho mais longo, passando por algum tipo de reserva natural. Não sei exatamente como chamá-la. Aproveitei minha caminhada sob a chuva leve até que a longa ponte de metal apareceu em meu campo de visão. Logo no começo vi um homem. Era uma cidade pequena e tranquila. Por isso era incomum as pessoas saírem tão tarde. Não fiquei com medo imediatamente. Eu só conseguia ver suas costas, mas ele se parecia com qualquer outro cara que você encontraria na rua. Ele não parecia ter me notado e eu também não me importei. Eu me distraí olhando para as árvores à minha esquerda, mas quando cheguei ao início da ponte, o homem não estava mais à vista. De repente parei no meio do caminho e tive uma sensação estranha. Este homem não poderia estar fora da minha vista. Teria sido impossível para ele se mover tão rápido. Ele teria que correr e eu definitivamente o teria ouvido correndo nesta ponte de metal. No final da ponte havia um pequeno caminho que passava por baixo dela. Estava escondido por arbustos densos. Fiquei ainda mais assustado ao pensar que talvez o homem estivesse escondido ali, esperando por mim. Comecei lentamente a andar para trás, não tirando os olhos daqueles arbustos. Me escondi atrás de uma árvore e resolvi esperar alguns minutos, caso ele realmente estivesse escondido ali. Após cerca de 10 minutos, meu maior medo se tornou realidade. De repente, o homem saiu dos arbustos, olhando na minha direção. Ele estava segurando algo grande e brilhante. Pude perceber no escuro que era algum tipo de faca. Minha mente começou a disparar com 1000 perguntas. Como ele me viu? Por que não vi aquela faca antes? Onde ele estava escondendo isso? De repente, ele começou a correr em minha direção extremamente rápido. Ele passou correndo por mim, fiquei muito aliviado quando ele desapareceu de vista. Corri mais rápido do que nunca, sem parar para olhar para trás. Fiquei assustado durante todo o caminho de volta, pensando que ele de alguma forma me alcançaria e faria qualquer coisa doentia que tivesse em mente. Felizmente cheguei em casa em segurança. Minha avó estava me esperando. Decidi não contar a ela o que aconteceu. Em parte para não preocupá-la, mas também para que ela não contasse para meus pais. Olhando para trás, esta é uma das coisas mais estúpidas que fiz. Por causa do que aconteceu um mês depois deste incidente. 2 adolescentes mais ou menos da minha idade foram esfaqueadas dezenas de vezes nesta ponte. Um corpo foi encontrado a cerca de 3 minutos de onde eu estava e o outro foi jogado no rio. Até hoje ninguém sabe quem fez isso, mas tenho quase certeza de que foi o mesmo homem que encontrei naquela noite. Eu estava com muito medo de sair e contar a alguém o que havia acontecido. Às vezes não consigo evitar a sensação de que aquelas 2 garotas ainda estariam vivas hoje se não fosse pela minha estupidez. Na Península Superior de Michigan, eu estava entregando e instalando máquinas para a empresa em que trabalhava. Dirigia um caminhão-baú de 8 metros, transportando 12 máquinas. Tinha enfrentado problemas com o caminhão no dia anterior e, embora tivesse solicitado uma verificação no mecânico, eles alegaram que estava tudo em ordem. Devido ao atraso causado pelos problemas com o caminhão e instalações anteriores,
Decidi partir o mais rápido possível para meu destino. Era por volta das 23 horas, e eu estava percorrendo uma estrada estadual na Península Superior. Não havia luzes nas ruas e nenhum outro carro à vista. Na escuridão, os faróis do meu caminhão eram a única fonte de iluminação. Eu estava começando a me sentir apreensivo. No auge da sensação de estar completamente isolado, todas as luzes do painel do caminhão se acenderam e, em seguida, o veículo parou abruptamente. Agora eu estava parado e o caminhão se recusava a dar partida. Desliguei tudo e comecei a fazer ligações. Enquanto ligava para qualquer pessoa disposta a ouvir, eu me encontrava no escuro, apenas com as luzes de emergência para iluminar. Olhei para cima e percebi algo se movendo além da área iluminada pelas luzes de emergência. A princípio, pensei que fosse minha imaginação, mas finalmente consegui falar com alguém que informou que levaria de 2 a 3 horas para enviar um mecânico. Enquanto eu permanecia em silêncio, o único som eram os cliques das luzes de emergência. Olhei pelo para-brisa e avistei novamente um movimento indefinido fora do alcance das luzes. Naquele momento, meu telefone tocou, o que quase me fez pular de susto. Era um mecânico solicitando que eu saísse do caminhão para verificar algumas coisas no motor. Respondi com um enfático, não vou sair do caminhão, e expliquei o motivo. Ele ficou irritado, mas eu não me importei. Finalmente decidi acender os faróis altos. Os faróis revelaram 3 lobos se alimentando de algo que parecia ter sido atropelado. Toquei a buzina e eles olharam para mim com mais irritação do que medo. Eu estava seguro no interior da cabine. E os lobos não demonstraram interesse em mim, mas era inquietante saber que eles estavam por perto. Em seguida, apaguei as luzes e as acendi ocasionalmente para verificar a presença dos lobos, que continuavam no local. Vale ressaltar que eu estava no meio do nada, sem residências ou empresas à vista, apenas natureza selvagem e lobos. De repente ouvi um grito agudo, semelhante ao grito de uma mulher em pânico, vindo de trás do caminhão. Logo em seguida, algo bateu fortemente na lateral do caminhão, fazendo-o tremer. Eu não tinha medo de que o caminhão tombasse, pois para virar um caminhão teria que ser algo fora do normal. Mas o impacto era tão forte que balançou a suspensão do veículo, movendo-me na cabine. Nesse momento, liguei todas as luzes do caminhão, incluindo as de ré, e acionei a buzina repetidamente. Verifiquei ambos os retrovisores, mas tudo o que pude ver foi uma sombra na estrada. Não conseguia discernir o que era exatamente, mas minha mente o imaginava como um animal muito grande, pronto para me atacar de forma agonizante. Notei também que os lobos haviam desaparecido. Pelo que eu aprendi em documentários sobre a natureza, os predadores abandonam sua comida quando predadores maiores ou mais ameaçadores estão por perto. Nesse ponto, minha atitude era de proteger o que era meu. O que quer que tivesse atravessado a estrada não tinha se afastado muito. Eu podia ouvir o som de algo se movendo na vegetação, quebrando galhos e troncos. Não havia outros ruídos, apenas o som que conseguia ouvir através da janela meio quebrada. Basicamente, segurei firmemente o volante, mantive todas as luzes acesas e vigiei freneticamente pelas janelas e retrovisores para garantir que nada se aproximasse do caminhão. A estrada à minha frente era invisível, e as lanternas que eu tinha estavam na parte traseira do caminhão, guardadas em minha caixa de ferramentas. Para acessá-las, eu teria que sair, o que não era uma opção. Finalmente vi alguns faróis através de um dos meus espelhos. Parecia que levaram horas para eles diminuírem a distância até mim. O barulho parou quando os faróis se aproximaram. Obviamente era o mecânico, porque ninguém mais era estúpido o suficiente para estar lá além de mim. O mecânico parou na minha frente, meus faróis brilhavam sobre ele e sua caminhonete. Quando abrimos a porta para sair, nós dois ouvimos o grito de uma mulher, o barulho dos arbustos se intensificou. Seja o que for, ainda estava perto. Sua porta se fechou imediatamente e meu telefone tocou. Ele ligou para meu telefone perguntando o que era. Parecia mais em pânico do que eu. Eu não tinha ideia do que era. Ele também não. Então o mecânico chamou a polícia. Ele não trabalharia na minha caminhonete até que conseguíssemos proteger a área, o que não o culpo. Ele não gostou da minha ideia de ele sair da caminhonete só para verificar as coisas. 2 policiais do estado de Michigan apareceram. Eles iluminaram aquela área como se fosse um estádio. Finalmente saí da caminhonete pela primeira vez desde que tudo começou. Ouvimos aquele grito mais 3 vezes enquanto o mecânico trabalhava no meu caminhão. Felizmente eles estavam se afastando. Os policiais também não tinham ideia do que era, eles também estavam meio assustados.
O mecânico finalmente colocou meu caminhão em funcionamento e eu consegui passar a noite no hotel. Na manhã seguinte, caminhei com o caminhão para a inspeção e no lado atingido havia uma marca do tamanho de uma bola de basquete. O que quer que tenha atingido não atingiu com força suficiente para empurrar até o fim, mas definitivamente amassou. Não tenho ideia do que foi. Provavelmente nunca irei. Tenho certeza de que nunca mais dirigirei pela Península Superior à noite. Eu tinha 28 anos e estava acampando sozinho em uma floresta local com meu Beagle, Reggie. Foi em novembro. O tempo ainda estava um pouco quente durante o dia, mas à noite fazia frio, então vim preparado. Trouxe minha fogueira portátil, fluido de isqueiro, um isqueiro e um machado para cortar lenha. Claro, também trouxe uma barraca, um saco de dormir e meu equipamento de pesca para poder pescar no lago. Trouxe comida suficiente para os 2 dias que ficaríamos lá, mas se eu pegasse algum peixe, planejaria comê-lo. Caminhei da minha caminhonete cerca de 1,5 km pela floresta até estar perto o suficiente do lago. Montei meu acampamento em uma pequena caverna confortável e levei Reggie comigo até o lago para pescar. Peguei alguns peixes menores que não valiam a pena tentar cozinhar, então os joguei de volta. Reggie ficava olhando para alguma coisa na floresta. Poderia ter sido qualquer pequenos animais. Que ele ouviu. Ele era bem treinado para não fugir, então não o mantenho na coleira. Depois de talvez 1 hora de pesca, fomos fazer uma caminhada ao redor do lago. Quando estávamos do outro lado do lago, em frente ao nosso acampamento, olhei para o outro lado e vi o que pareciam ser algumas pessoas entrando na floresta. Eles estavam tão distantes que era difícil dizer, mas realmente pareciam pessoas. Eles estavam bem perto de onde ficava o acampamento. Eu não queria ser assaltado, então disse ao Reggie, vamos, e demos uma volta rápida ao redor do lago. Quando voltamos ao acampamento, o zíper da minha barraca estava aberto. Alguém passou por ali, sem dúvida. Surpreendentemente, não parecia faltar nada, embora não houvesse realmente muito para roubar além da fogueira e dos suprimentos de pesca. Mesmo assim, eu sabia que estava certo quando pensei ter visto pessoas, e o fato de elas terem passado pelo meu acampamento me deu arrepios. Por segurança, passei a próxima hora mudando meu acampamento para um local diferente, um pouco mais acima no lago. Então comecei a cortar um pouco de lenha para acender o fogo na fogueira. Depois que isso aconteceu, alimentei Reggie e esquentei um pouco de chili para o jantar. Depois nos sentamos perto do fogo e eu estava escrevendo em meu diário, quando Reggie começou a latir para alguma coisa na floresta. Já estava escuro e eu realmente não vi nada além do que o fogo mostrava. Olhei para a escuridão, um pouco assustado. Levei Reggie para dentro da barraca e fui apagar o fogo. Se houvesse pessoas naquela floresta, eu realmente não queria anunciar minha localização com o fogo. Entrei no saco de dormir e, com a luz de leitura ao meu lado, estava lendo meu romance. Os ouvidos de Reggie se moviam repetidamente enquanto ele ouvia coisas que eu não ouvia. Ele continuou olhando para as paredes da tenda. Eu ficava dizendo, o que foi, garoto? Ele começou a rosnar. Ele ouviu algo lá fora. Poderia ter sido um cervo, talvez pudesse ter sido um urso, ou poderia ter sido uma pessoa. Achei a ideia de uma pessoa no escuro ser mais assustadora do que um urso. Eventualmente, Reggie se acalmou e abaixou a cabeça. Fiquei desconfortável e queria que a noite passasse, então desliguei a lanterna e fui dormir. Acordei horas depois com Reggie rosnando e uivando. Eu disse a ele para ficar quieto. Eu escutei e pude ouvir alguém assobiando, o tipo de assobio que você faz para um cachorro. Reggie começou a rosnar novamente em resposta a isso. Eu estava morrendo de medo. O assobio se transformou em um clique vindo da boca de alguém. Então os passos começaram a se aproximar da tenda até chegarem bem perto ao lado. E então pararam. Reggie estava enlouquecendo, uivando. Então eu o agarrei e fiz com que ele ficasse quieto sem dizer nada. Houve um silêncio total, exceto o vento. Reggie começou a rosnar novamente, olhando na direção do zíper da barraca. Silêncio total. Até que finalmente outro assovio veio do lado de fora da porta da tenda. Reggie ficou louco. Tentei fingir uma voz bem grossa e de comando e gritei, é melhor você sair daqui. Eu tenho uma arma. Mas minha voz saiu trêmula e assustada. Os passos se afastaram da tenda em um ritmo lento e pesado, até desaparecerem completamente. Isso, ou eles simplesmente pararam não muito longe da tenda, porque Reggie continuou rosnando por cerca de 1 hora depois disso. Não consegui dormir depois disso, mas estava com muito medo de sair da barraca. Meu telefone não tinha serviço no meio da floresta,
Então não era como se eu pudesse ligar para um membro da família ou amigo para contar o que estava acontecendo. Então, ao longe, ouvi o grito de uma mulher que provavelmente ecoou por quilômetros. Parecia uma mulher literalmente gritando por sua vida. Esta foi a gota d'água. Agarrei Red, calcei as botas, peguei minha lanterna e corri. Corri por onde vim até chegar à minha caminhonete. Eu ainda não tinha sinal de celular. Dormi na minha caminhonete naquela noite e, ao amanhecer, voltei para a floresta com Red, de volta ao acampamento. Juntei todas as minhas coisas, desmontei minha barraca. Eu nem prestei atenção se minhas coisas foram reviradas, só estava com pressa de sair dali. Meia hora depois saí de lá, assim que recebi sinal. Liguei para o número da polícia para relatar o grito de uma mulher e pessoas suspeitas ao redor do meu acampamento na noite anterior. Não sei o que aconteceu com tudo isso e não sei o que estava acontecendo naquela floresta, mas nunca mais voltei para acampar lá. As coisas podem ficar estranhas quando você está sozinho na floresta. Já faz algum tempo que estou pensando nessa história, não contei uma palavra sobre ela a nenhum dos meus colegas de batalhão, com medo deles rirem, mas atualmente decidi compartilhar. Há alguns anos fiz um curso de treinamento de sobrevivência de tripulação aérea com o Exército, onde aprendemos tudo o que você precisa saber para sobreviver na floresta por um longo período de tempo. O curso cobriu tudo, desde alimentos silvestres até sinalização de ajuda. O teste final foi uma das experiências mais desafiadoras e aterrorizantes da minha vida. Deveríamos caminhar 16 quilômetros na floresta, encontrar uma clareira e montar um acampamento. Parece fácil, certo? Tínhamos nada além de uma faca de combate, ração militar e um kit médico muito básico. Nosso instrutor nos disse que, devido a um incidente no ano passado com alguém sucumbindo ao sofrimento de ficar sozinho na floresta, deveríamos tirar nossos cintos e deixá-los na base. Dirigimos em uma ponte de madeira de 3 toneladas até nossa localização. Cada um de nós recebeu uma localização específica, cada um a pelo menos 8 quilômetros de distância de qualquer outra pessoa. Recebemos instruções para caminhar até nosso local. O meu era uma caminhada de quase 13 quilômetros por um pântano densamente arborizado. Éramos para enviar um rádio quando chegássemos ao nosso local. Tive que mudar minha localização porque minha grade me deixou em um lago. Em vez disso, acampei na costa por motivos óbvios. Eu me orientei. Planejei o que faria para me abrigar e me preparei para minha estadia de 5 noites lá. Decidi que, como o tempo estava bom e não planejava ficar lá por muito tempo, optaria por um abrigo mínimo e me concentraria mais na coleta de alimentos e água. Água não era difícil de encontrar. Havia um riacho fora do meu acampamento. Coloquei todo o meu esforço naquele primeiro dia em montar armadilhas para pegar caça pequena, armadilhas para coelhos e peixes. Pensei que fosse melhor preparar algo para tentar pegar um cervo. Eu criei uma estaca de balanço, basicamente dobrei um galho de árvore forte para trás e prendi várias lanças afiadas a ele, conectadas a um sistema de arame. Fiquei muito orgulhoso do meu trabalho, com certeza teria derrubado um cervo de tamanho médio. Tudo foi bastante tranquilo nas primeiras noites, exceto pelos lobos uivando ao longe, tudo estava quieto. Pela primeira vez na vida não ouvi nada além do som da floresta, foi surreal. Na terceira noite ouvi a armadilha do balanço disparar. Fez um barulho danado ao atingir a árvore ao lado, o que foi desanimador, ou seja, não atingiu o alvo. Acordei naquela manhã. A primeira coisa que pensei foi verificar minhas pequenas armadilhas de caça. Eu não comia nada desde a segunda noite, e a única coisa na minha barriga era água. Fui reiniciar a armadilha do balanço e vi algo estranho. Havia sangue em uma das lanças. O ferimento devia ser profundo. O sangue cobria os primeiros 5 centímetros da lança. Notei algo estranho perto da armadilha, o que parecia ser a pegada de um homem. Eu não tinha tirado as botas fora do abrigo e não há ninguém por perto num raio de quilômetros. Fiquei um pouco desconfortável sabendo que alguém está por perto e ferido. O que era estranho é que não havia nenhum rastro de sangue para seguir, especialmente com um ferimento daquele tamanho. A armadilha o teria atingido bem no quadril. Decidi voltar ao meu acampamento e comer uma folha de pepino, uma planta local que cresce nos mares canadenses. É uma planta de folhas largas que tem gosto de pepino. De repente, uma onda de culpa toma conta de mim. Posso ter matado um andarilho inocente ou algum estranho que vive nesta floresta. Mas recebi instruções muito estritas para não irmos mais de 60 metros fora da minha bolha de grade. Decidi comunicar o incidente pelo rádio ao comando.
Eles me disseram que alguém iria investigar isso. 15 minutos depois, ouço um helicóptero circular acima por cerca de 5 minutos. Pousou a cerca de 1 quilômetro de distância. Deve ter sido uma ambulância aérea para pegar minha vítima ou algo assim. A quarta noite foi estranhamente silenciosa. Sem insetos zumbindo, sem lobos, sem vento, nada. Foi a coisa mais próxima do silêncio que já ouvi. Do nada, todos os pelos do meu corpo se arrepiam, como se o ar ao meu redor tivesse sido eletricamente carregado. Eu senti como se estivesse sendo observado, não apenas aquela sensação desconfortável que você sente quando está sozinho na floresta. Eu sabia que estava sendo observado. Uma rajada rápida de vento soprou sobre meu abrigo, o ar estava gelado, eu podia ver minha respiração. A armadilha para cervos dispara novamente, desta vez não atinge a árvore. Estou com muito medo de sair do abrigo para investigar. De repente algo quebra o silêncio, uma tosse diferente de tudo que já ouvi. Era quase que algo demoníaco, uma tosse a cada 2 segundos ou mais. A tosse era o único som. Nenhum ruído de fundo veio da floresta. Eu me preparo para reunir coragem para olhar pela entrada do meu abrigo, para ver o que está fazendo aquele barulho. Do lado de fora do meu abrigo há um pé descalço com jeans esfarrapados no tornozelo. Estou petrificado. Enrolo-me no meu abrigo e pela primeira vez na minha vida aceito a morte. Aceitei que se alguém lá fora quisesse me matar, ele poderia. Chorei até dormir naquela noite. Durante o dia e a noite seguintes, fiquei em meu abrigo, com muito medo do que quer que estivesse lá fora. Fui acordado no 6º dia pelo meu sargento. Já passava do meio-dia. Ele estava preocupado que eu tivesse me ferido. Na caminhada de volta à base, perguntei a ele sobre o helicóptero. Ele me disse para não me preocupar com isso. Deixei passar por cerca de 10 minutos antes de perguntar novamente. Ele percebeu que eu estava genuinamente preocupado. Ele disse que foram recuperar um corpo. Jay havia se enforcado com uma corda que ele fez. Vocês eram amigos, né? Ele me perguntou como se soubesse que a resposta era sim e me entregou um bilhete. Ele queria uma alma. Ele me disse para fazer isso para salvar você. O homem de olhos negros queria você. Era isso que estava escrito no bilhete. Desde então, isso me perturba há muito tempo. De repente, algo quebra o silêncio. Uma tosse diferente de tudo que já ouvi. Era quase que algo demoníaco. Uma tosse a cada 2 segundos ou mais. A tosse era o único som. Nenhum ruído de fundo veio da floresta. Eu me preparo para reunir coragem para olhar pela entrada do meu abrigo, para ver o que está fazendo aquele barulho. Do lado de fora do meu abrigo há um pé descalço com jeans esfarrapados no tornozelo. Estou petrificado. Enrolo-me no meu abrigo e pela primeira vez na minha vida aceito a morte. Aceitei que se alguém lá fora quisesse me matar, ele poderia. Chorei até dormir naquela noite. Durante o dia e a noite seguintes, fiquei em meu abrigo, com muito medo do que quer que estivesse lá fora. Fui acordado no 6º dia pelo meu sargento. Já passava do meio-dia. Ele estava preocupado que eu tivesse me ferido. Na caminhada de volta à base, perguntei a ele sobre o helicóptero. Ele me disse para não me preocupar com isso. Deixei passar por cerca de 10 minutos antes de perguntar novamente. Ele percebeu que eu estava genuinamente preocupado. Ele disse que foram recuperar um corpo. Jay havia se enforcado com uma corda que ele fez. Vocês eram amigos, né? Ele me perguntou como se soubesse que a resposta era sim e me entregou um bilhete. Ele queria uma alma. Ele me disse para fazer isso para salvar você. O homem de olhos negros queria você. Era isso que estava escrito no bilhete. Desde então, isso me perturba há muito tempo. Obrigado a todos por ouvir meu relato. Nunca falei sobre isso, nem mesmo com meus pais ou com alguém ao meu redor. Sou um homem de 22 anos e isso aconteceu quando eu tinha 14 anos. Meus amigos e eu sempre íamos ao shopping local durante nosso tempo livre. Um dia cheguei mais cedo que meus amigos e estava esperando em uma área na praça de alimentação. Havia alguns sofás um ao lado do outro e era uma área comum para qualquer um se sentar. Então eu realmente não percebi quando um homem se aproximou e se sentou em um sofá na minha frente. Eu estava sentado no meu telefone sem prestar atenção, até que ele disse algo como: "Você vem aqui com frequência?" Olhei para cima e vi um homem que tinha entre 50 e 60 anos. Eu disse a ele que costumava fazer isso com meus amigos e ele então se apresentou. Ainda me lembro do primeiro nome dele, pois era igual ao do meu pai. Não tive uma sensação estranha inicial. Ele parecia normal o suficiente e eu não teria motivos para ficar inicialmente estranho com ele.
Então eu disse a ele meu nome e começamos a conversar um pouco. Sou uma pessoa sociável desde muito jovem, então estava conversando bem, com o que presumi ser apenas um homem mais velho querendo conversar com alguém. Ele começou a me perguntar coisas que eu gostava de fazer. Eu disse que gostava de sair até o lago local, pescar e nadar. Ele disse que ia ao mesmo lago todo fim de semana e também gostava de pescar e nadar. Eu disse que gostava de fazer música e ele disse que também gostava de fazer música. Eu disse a ele que era um pianista ávido e ele me disse com entusiasmo que tinha um piano em sua casa. Tudo parecia normal no início, mas enquanto conversávamos, fui tendo uma sensação cada vez mais estranha. Não sei explicar, mas foi bem estranha. Ele disse que tinha um barco no lago e que deveríamos andar nele algum dia. Ele até disse que morava do outro lado da rua do shopping e que eu poderia passar por aqui e me levar para tocar piano, chegando até a me contar em que complexo ele morava e como chegar lá saindo do shopping. Ele até disse que se eu quisesse, poderia visitar naquele mesmo momento. Parecia que ele estava se esforçando cada vez mais para que eu saísse com ele. Conversar com ele honestamente me deu a sensação instintiva mais estranha e primitiva que já tive. Como se eu estivesse enfrentando o mal ou más intenções. Depois de 5 ou 10 minutos conversando com ele, menti e disse que meus amigos haviam chegado e que eu iria procurá-los. Ele disse um tanto triste que tudo bem e me desejou boa sorte. Algumas semanas se passaram e meus amigos e eu fomos ao shopping mais uma vez. Estávamos todos andando pelo shopping, quando pelo canto do olho, vi o mesmo homem de moletom passando por nós na direção oposta. Fechamos os olhos por uma fração de segundo e meu coração imediatamente gelou. Não olhei para trás. Não logo depois, mas pelos 2 meses seguintes, continuei vendo-o aleatoriamente no shopping. Eu continuei descartando isso como uma coincidência, já que definitivamente há frequentadores do shopping que vêm com frequência. Então eu realmente pensei ser só coincidência. Eu apenas o via ocasionalmente, e ele olhava para mim. Eu era ingênuo e tinha uma sensação meio estranha sempre que o via, mas simplesmente ignorei até que um dia fui ao shopping com meus amigos de novo. Nós saímos por algumas horas antes de todos irem para suas casas separados. Cheguei em casa e fui para o meu quarto. Não havia mais ninguém em casa e fiquei sozinho por algumas horas. Minha mãe chegou em casa por volta das 8 da noite. Entrou no meu quarto, parecendo um tanto preocupada, perguntando se eu notei algum cara lá fora. Eu disse não. Ela então me mostrou seu telefone. Temos 2 câmeras, uma na frente da casa e outra nos fundos. Cerca de 15 minutos depois de chegar em casa, alguém se aproximou da frente. Morávamos em uma rua muito movimentada e nossa parede frontal bloqueia a maior parte da vista da rua. Então não vimos estacionando nem nada. Apenas um homem caminhando até nossa casa. A câmera estava localizada perto da nossa porta, olhando para a entrada da garagem. Então, quando ele se aproximou, percebi que era o mesmo homem que eu sempre via no shopping. Imediatamente senti meu corpo paralisar. Ele veio e olhou pelo vidro da porta da frente. Ele caminhou até a lateral da nossa casa, perto da entrada da garagem, e saiu do campo de visão da câmera. Lembro que não havia nada na câmera traseira, então ele deve ter ficado um pouco ao lado da nossa casa. Meu quarto não estava localizado ali, então não tenho ideia do que ele poderia estar fazendo. Ele então voltou e olhou pela porta da frente novamente e mexeu em algo em sua cintura. Poderia ser uma arma, eu espero que não. Não sei se fiquei com vergonha ou medo de dizer alguma coisa, mas disse que não percebi e não sabia quem era. Minha mãe achou estranho que ele estivesse procurando em nossa casa, mas disse que poderia ser um morador de rua ou um drogado porque moramos em uma rua movimentada com um ponto de ônibus bem na frente da nossa casa. Meu pai adicionou mais câmeras de segurança depois disso para dissuadir as pessoas, e eu nunca admiti tê-lo visto antes. Mas depois que ele apareceu na minha casa, foi confirmado que ele estava me seguindo e não sei quais eram suas intenções. Ele nunca mais voltou. Pouco tempo depois, mudamos para uma parte diferente da cidade e eu estava longe demais para visitar o shopping novamente. Não o vi desde então. Só digo uma coisa, não faça a mesma coisa que fiz. Sempre conte a verdade. Mesmo que possa ser vergonhoso ou algo do tipo.